RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Está no ar, no rádio e na internet, mais uma edição do RBV Agro. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. Na próxima meia hora você confere as notícias que interessam ao homem do campo e também a quem mora na cidade. Fique ligado que o RBV Agro só está começando. Na comunicação, Angélica Alves e Murilo Roso. Destaque do RBV Agro. No RBV Agro de hoje você vai conferir. Brasil confirma caso de vaca louca e suspende exportação de carne. Sistema sanitário catarinense está em atenção máxima com o registro de gripe aviária no Uruguai e Argentina. Internet ruim no meio rural pode dificultar a emissão de nota fiscal eletrônica, que será obrigatória a partir de julho. Estado quer criar fundo para subsidiar um seguro de renda agrícola e garantir na apólice rendimentos ao produtor prejudicado por imprevistos. A agricultura catarinense terá política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura e meliponicultura. E a nossa reportagem foi conferir a safra da uva em uma propriedade em Videira, onde tem um parreiral plantado há 90 anos. RBV Agro. Autoridades do Ministério da Agricultura confirmaram um caso de vaca louca no estado do Pará e, com isso, as exportações de carne brasileira, principalmente para a China, foram suspensas. Igor Pereira é quem traz mais informações sobre o assunto. O Brasil confirmou um caso da chamada doença da vaca louca em uma pequena localidade do estado do Pará. Segundo o governo paraense, o local já foi isolado e a propriedade foi inspecionada e interditada preventivamente. Tanto o governo do Pará quanto o Ministério da Agricultura acreditam que seja um caso atípico da doença que ocorre de forma espontânea, sem ligação com ração contaminada. Em entrevista à CNN, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que não há motivos para preocupação para consumir carne bovina no Brasil. A população brasileira que não se preocupe com relação ao consumo de carne bovina, hipótese alguma, algum risco pode estar. Porque também nós já sabemos a origem do caso, aonde se instalou, é numa pequena propriedade que nenhum outro animal deste rebanho foi abatido e levado ao mercado. É um animal criado a pasto, que não tem risco de contaminação via ração. Então, assim, com muita tranquilidade, a população pode continuar consumindo. Ainda segundo o ministro, as exportações de carne bovina para a China foram suspensas porque há um protocolo entre os países que prevê a suspensão nesses casos. O governo do Pará afirmou que não há risco de disseminação da doença ao rebanho e ao ser humano. Agência Rádio Web com informações do Pará, Igor Pereira. Nosso próximo destaque, Sistema Sanitário Catarinense está em atenção máxima com o registro de gripe aviária no Uruguai e Argentina. Repórter Patrícia Gomes. A confirmação de casos de gripe aviária no Uruguai e na Argentina mobiliza as autoridades e o setor produtivo catarinense. Os esforços são para evitar que a doença chegue às granjas do estado, obrigando o abate em massa das aves, provocando danos econômicos devastadores ao segmento e à economia catarinense e brasileira. Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador nacional de frangos. Na lista da Organização Pan-Americana de Saúde, 12 países aqui das Américas estão em alerta máximo por causa da gripe aviária, problema que agora se avizinha com o registro da morte de biguás e cisnes em parques nacionais do Uruguai e Argentina. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, afirma que a situação é preocupante e que exige atenção máxima do sistema sanitário. Essas notícias não são boas, né? Aliás, nós estamos preocupados e tomando todas as precauções para que não chegue no Brasil, embora é difícil, né? Porque está chegando na Argentina e no Uruguai por aves migratórias que não tem controle, mas elas estão fazendo a nossa parte. Santa Catarina tem todo um processo de excelência na defesa sanitária animal. Estamos trabalhando junto com o Ministério da Agricultura, junto com a SIDASC. As ações de vigilância e segurança para impedir a entrada da gripe aviária em Santa Catarina têm o reforço das forças policiais do estado, segundo destaca o secretário da Agricultura. A Polícia Civil, Militar também, para coibir contrabandos que estão acontecendo, principalmente da Argentina, onde as pessoas fogem do imposto lá e mandam
animais para cá, às vezes sem controle, sem ter aí os cuidados que precisa ter. E nós, então, estamos trabalhando fortemente nisso. Está se fazendo uma proposta em mantermos aí essa segurança de que essa doença não chegue em Santa Catarina, porque seria um desastre. O secretário Valdir Colato antecipa que os 3 estados do Sul estão articulando um bloco de isolamento sanitário conjunto para que as relações comerciais do sul do Brasil não sejam prejudicadas se a gripe aviária for notificada em outras regiões do país. Para que nós possamos ter a licença do mapa da Organização Internacional de Epizootias que nos autorizem se porventura acontecer algum foco fora dos 3 estados, que nós não sejamos atingidos pelos cuidados que nós temos, pelo trabalho forte que nós estamos fazendo na defesa sanitária animal nesses 3 estados. E também, então, buscar soluções políticas nesse processo em que nós precisamos nos proteger e precaver Santa Catarina de uma possível entrada dessa doença que seria muito grave para o Estado, para a economia e para o agronegócio. O que nós estamos, então, garantindo essa condição de sanidade para os aviários, para as indústrias, para essa grande produção, para que não se perca a condição de exportador. Então, esse é o cuidado que a gente está tendo e seria esse o impacto nós deixaríamos de exportar, o que seria muito grave para a economia de Santa Catarina e do Brasil em geral e também para o consumidor, que os preços deveriam aí se elevar muito. A lista da Organização Pan-Americana de Saúde aponta que os países em alerta máximo por causa da gripe aviária são o Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Peru e Venezuela. Uruguai e Argentina, que confirmaram casos da doença em aves silvestres na semana passada, ainda não estão oficialmente nesta lista. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. RBV Agro. Com um certo atraso devido a vários fatores, teve início recentemente a colheita da uva aqui na região. O repórter Douglas Alves foi conferir como está a safra neste ano em uma propriedade na linha Antagorda, interior do município de Videira. E esse local tem uma particularidade, um parreiral plantado há mais de 90 anos. Olá a todos, vocês estão nos acompanhando aqui pelo RBV Agro e hoje estou aqui na linha Viesli, onde viemos conhecer um pouquinho aí da produção de uva, já que aqui temos 7 hectares de produção de mudas e também produção de uva. E vamos conversar um pouquinho aí também com o Renato Viesli, um dos grandes produtores aqui, bastante conhecedor dessa fruta que com certeza chega na casa de muita gente. Renato, questão das condições climáticas referentes ao ano passado, com a produção já desse ano 2023 de uva, qual que é a expectativa hoje da colheita? O tempo colaborou para que tivemos essa colheita ou teve alguns prejuízos nesse período? Num geral, o tempo não colaborou muito. Nós tivemos um início de brotação com geadas, depois em algumas regiões aí teve granizo também, então acabou atrasando a nossa colheita em mais ou menos 30 dias, com certeza até final de março, um período bem ruinzinho para a questão de colheita também. Agora bastante chuvas que estão trazendo um pouco de prejuízo também na maturação das uvas que estão fora da cobertura, né? Produção média por hectare em torno aí de 28 toneladas, ainda a gente consegue alcançar. Nessa safra 2023 aí, qual que é a expectativa geral de colheita? De colheita no total aqui da propriedade em torno de umas 150 toneladas. A gente vê aqui uma grande área coberta. A cobertura num vinhedo faz com que a hora que a chuva ocorre, ela não venha a danificar os frutos. Também a conservação para pouca aplicação de defensivos, né? Então, por exemplo, quando uma variedade está madura, se ela estiver no cultivo a campo, ela tem que ser colhida. Aqui a gente pode atrasar a colheita, ela vai agregando mais doçura e acaba também dando um período maior para a gente poder comercializar ela. Nós viemos conhecer também um dos pés, né, de parreira dos mais antigos. 1934 foi plantada isso daqui. As pessoas que vêm conhecer também aqui, fazer um pouco de turismo, conhecer todas essas belezas que tem aqui, nenhum vai embora sem passar por aqui. E quem vai contar um pouquinho para nós sobre essa história dessa senhora,
de 1934, Bárbara Vieseli. Então, o meu bisavô, Luiz Vieseli, ele veio da Itália e primeiramente se instalou na região de Farroupilha. Depois ele migrou aqui para a região de Videira, no ano de 1923. Mas quem morava aqui nessa propriedade, naquela época, era um alemão chamado Albano Possanski. E naquela época, a amizade entre italianos e alemães não era algo muito comum devido às rivalidades da Primeira Guerra Mundial. Mas o meu bisavô, Luiz, e o seu Albano eram muito amigos. Tanto que no ano de 1934, quando nasceu uma das filhas do seu Albano, a dona Ing, o seu Albano pediu para o meu bisavô plantar um parreiral para que a filha dele pudesse comer uvas do próprio parreiral. Então ele plantou essa área aqui onde nós estamos agora. Uma área pequena, mas também que conta um pouquinho da história de quem deixou um fruto para que os filhos usufruíssem disso. Mas será que posso fazer uma visita neste local? Claro que sim. O atendimento é feito pela própria família Vieseli. Muitas pessoas em excursões agendam suas visitas na propriedade e podem apreciar e degustar de muitas variedades de uva e também todas as informações sobre mudas, caso alguém queira ter na sua propriedade. A gente tem um atendimento ao turismo, né? Funciona de segunda a segunda praticamente, só não atendemos no domingo de manhã. O pessoal pode vir, pode fazer passeios, piqueniques, degustar uvas. A gente tem várias opções aí para o pessoal passar uma tarde, uma manhã aí na propriedade. Também trabalhamos na questão de produção de mudas, né? Então o pessoal que tem interesse em adquirir mudas pode vir conhecer as variedades para depois definir se quer plantar alguma delas na propriedade. Vamos agora a um intervalo, nós voltamos já já com mais informações e reportagens do agro. Santa Catarina terá ações especiais para fortalecer a apicultura e meliponicultura. Falta ou precariedade do sinal da internet no meio rural pode dificultar a emissão de nota fiscal eletrônica. A Associação Brasileira de Proteína Animal orienta consumidores e produtores de aves sobre a gripe aviária. RBV Agro. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. Estamos de volta com o RBV Agro e queremos registrar aqui o lançamento de um projeto da Cidasc que aconteceu nesta sexta-feira que passou na Escola 30 de Outubro, em Lebon Regis, o Programa Sanitarista Jovem. Esse evento de lançamento contou com a presença da nova presidente da Cidasc, que veio até a nossa região. E na semana que vem nós teremos uma reportagem completa. Nós registramos também um evento que aconteceu nesta sexta-feira em Iomerê, um dia de campo descentralizado promovido pela Cooperville. Parabéns pela iniciativa e um grande abraço a todos que participaram. Nós estamos no ar pelas rádios Cação Jurê de Caçador, Rádio Tangará, Rádio Videira e Rádio Vitória. E também pelo Facebook e YouTube do RBV Notícias. E você que nos ouve ou assiste também pode participar do RBV Agro. Se você tem uma foto, um vídeo bacana aí da sua propriedade, do seu município, envia para nós. O WhatsApp do RBV Agro é o 49 99129 4258. Vou repetir, 99129 4258. Inclusive foi através do WhatsApp que nós recebemos uma mensagem de um morador de Videira, o Nadir Baroncelo. A foto enviada mostra a colheita de mel na horta da casa dele. 16 quilos retirados de apenas uma caixa. Que beleza, hein? Grande abraço aí ao Nadir e muito obrigada pela sua participação. E já que nós estamos falando de mel, grande produtor e exportador de mel, Santa Catarina terá ações especiais para fortalecer a apicultura e a meliponicultura. O secretário de Agricultura do Estado, Valdir Colato, amplia o assunto. A Secretaria da Agricultura tem uma política estadual de desenvolvimento e expansão da apicultura, visa o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas, além de estimular a pesquisa para o desenvolvimento de nossas tecnologias que facilitam o trabalho dos profissionais produtores. É um programa estadual, visa a concessão de apoio técnico, financeiro, a cadeia produtiva, oferta de linhas de crédito especiais para os investimentos no setor. Projetos são executados pela Secretaria da Agricultura, incorporados ao programa ProMel. Nós somos o
5º produtor de mel do Brasil. Recebemos 6 premiações internacionais com o melhor mel do mundo. O estado conta com 16 mil criadores de abelha e são produzidos cerca de 100 tipos de méis, com mais de 100 produtores em Santa Catarina. Nós temos aí a indicação geográfica do mel Melato de Bracatinga, na categoria de origem, do Planalto Sul brasileiro. Temos o programa Terra Boa 2023, da Secretaria da Agricultura, que vai apoiar a aquisição de kits de apicultura. Os apicultores podem acessar também o programa Investe Agro Santa Catarina, com subvenção de juros e financiamentos bancários. E o programa Fomento Agro Santa Catarina, com linhas de crédito e financiamento sem juro. Na safra 2021-2023, nós produzimos em Santa Catarina 7,5 mil toneladas de mel. É mais uma atividade que Santa Catarina está desenvolvendo. Com isso, a Secretaria apoiando. A apicultura é uma atividade importante. Nós sabemos aí a polinização importante que é, principalmente na maçã e outros tipos de frutíferas e também na agricultura extensiva. E isso é um trabalho que nós estamos fazendo para apoiar, incentivar a melicultura, a apicultura e todos os produtores que queiram participar dos programas da Secretaria da Agricultura. Voltamos a falar da gripe aviária. A Associação Brasileira de Proteína Animal orienta consumidores e produtores de aves sobre a doença. Quem tem criação doméstica de aves, os chamados galinheiros, também devem tomar alguns cuidados. Patrícia Gomes. Por conta da gripe aviária, mais de 150 milhões de aves já foram sacrificadas em diversos países do mundo. O vírus dessa enfermidade ataca aves domésticas, aves silvestres e raramente pode acometer humanos. Com a aproximação da doença das granjas catarinenses, em função dos casos notificados na Argentina e no Uruguai, a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, esclarece consumidores e alerta produtores para o manejo adequado para se evitar a gripe aviária. O presidente da ABPA, Ricardo Santin, primeiro tranquiliza os consumidores. Bem, são 2 pontos que eu queria aproveitar e falar com a Caerte e com todas as rádios de Santa Catarina. O primeiro é ao nosso consumidor catarinense e do Brasil. Essa doença é uma doença das aves, não se transmite através do consumo de frango e de ovos. Ela simplesmente coloca as aves em risco, que não atinge as pessoas e somente em casos muito raros. E para os produtores de aves, ele destaca que o controle deve ser ainda mais rigoroso, com a ameaça iminente por conta da proximidade do vírus da gripe aviária. O produtor do estado de Santa Catarina, que é o 2º maior produtor e o 2º maior exportador do Brasil, a gente tem que, acima de tudo, reforçar os nossos cuidados de biosseguridade, especialmente não aceitar visitas estranhas na sua granja, não deixar ninguém entrar em contato com os animais que não seja da sua família ou os tratadores, revisar o telamento, revisar as telas de contenção, fazer a desinfecção dos automóveis e o arco de desinfecção, onde tem arco de desinfecção, sinal a lavagem de desinfecção antes de entrar na propriedade. E quando for entrar em contato com os animais, só usar roupas exclusivas para isso e limpas. Higienizar as mãos, higienizar o corpo e ter roupas limpas para entrar. Essas medidas, elas nos garantiram chegar até aqui sem influenza aviária e tenho certeza vão continuar a fazer isso. Porque nos casos que tiveram na Argentina e no Uruguai, são em aves silvestres. E se o Brasil vier a ter, também deverá ser em aves silvestres e nós vamos, fazendo esses cuidados, manter a nossa produção longe dessa doença. A gripe aviária é uma doença que já existe há mais de 20 anos, atacando plantéis pelo mundo. As aves migratórias é que disseminam o vírus. Por segurança, o Brasil tem feito monitoramento ativo. E ainda para os produtores, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, faz mais um alerta. Se você notar no seu plantel algum aumento de mortalidade muito rápido, ou então as aves com andar cambaleante, com sinais de problemas neuronais, ou então com o pescoço meio caído, ou até mesmo com diarreia excessiva,
avisa o Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura, a SIDASC, seja as autoridades do município, o que for, e a sua integradora, para que imediatamente a gente haja e possa segurar esse núcleo e você poder, dentro de 28, 30 dias, voltar a produzir também, se por acaso acontecer. Os controles sanitários, por quem tem na criação de aves a sua fonte de renda, já são seguidos à risca. No entanto, quem tem aquela criação de galinhas no fundo de quintal também precisa adotar alguns cuidados especiais, como enfatiza Ricardo Santin. Evitar contato com animais que venham voando, tentar cuidar o máximo possível. E se tiver sinais, o mais importante para especialmente quem tem avicultura de subsistência ou de fundo de quintal. Se tiver sinais de doença, avisa o serviço veterinário oficial. Avisa rapidamente que eles vão fazer o teste. Se não for nada, tá tudo bem. Se for, age e controla ali mesmo a doença. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. RBV Agro. Falta ou precariedade do sinal de internet no meio rural pode dificultar a emissão de nota fiscal eletrônica, que será obrigatória a partir de julho. Quem faz esse alerta é o deputado estadual Neudi Sareta. Para ele, as dificuldades são muitas e será preciso encontrar mecanismos para agilizar o processo. Confira na reportagem. A partir do dia 1º de julho deste ano, a adesão da nota fiscal eletrônica será obrigatória em todo o país. Tema que causa preocupação entre os produtores rurais catarinenses. Segundo o deputado Neudi Sareta, do PT, ele não é contrário à implementação do projeto, mas alerta para o alto número de residências sem conexão à internet em áreas rurais do interior do estado. A medida que determina o fim da emissão da NFP em papel partiu do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. A evolução das questões eletrônicas e a nota fiscal eletrônica é uma dessas. A gente sabe que isto, inclusive, chegará ao meio rural. Agora, determinar já a partir do mês de julho a obrigatoriedade do agricultor emitir a nota fiscal eletrônica, na prática, isso não tem condições. Há problemas, inclusive, de conexão e você trata, inclusive, de cargas vivas. Um caso prático, você vai carregar o caminhão de suínos ou de aves e não tem acesso à internet, ou naquele momento não consegue acessar a internet. O que faz com a carga? Descarrega de novo, fica esperando, sai sem nota? Não pode sair sem nota. Então nós temos problemas práticos que precisam ser resolvidos. Antes de obrigar a nota fiscal eletrônica, é preciso possibilitar o acesso à internet a todos os agricultores. Segundo o levantamento do IBGE divulgado em 2022, entre os anos de 2019 e 2021, o acesso à internet na área rural saltou de 57,8% para 74,7%. Para facilitar o processo de transição, a Secretaria de Estado da Fazenda instituiu um grupo de trabalho composto por dirigentes da Secretaria de Estado da Agricultura, da FETAESC, do Senar e da FECAM. A Secretaria também planeja lançar um aplicativo de celular para a emissão da nota. Até o final de junho, os municípios poderão ceder blocos de notas fiscais aos produtores, e o CONFAS não descarta a possibilidade de prorrogar o prazo de implementação. E para fechar, uma última reportagem que fala sobre uma iniciativa do Estado que pretende criar um fundo para subsidiar um seguro de renda agrícola e garantir na apólice rendimentos ao produtor que for prejudicado por imprevistos. Acompanhe. Ao mesmo tempo em que o governo do estado anuncia mais de 114 milhões de reais para aumentar a produtividade e a diversidade das lavouras catarinenses, também é estudada a criação de um fundo para subsidiar o seguro renda agrícola. A agricultura catarinense volta e meia é atingida, por exemplo, por ocorrências climáticas que diminuem a previsão de colheita e afetam a qualidade das lavouras. O secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colato, antecipa que se analisa a criação de um fundo com a participação do setor público e produtivo. A proposta é fazer um fundo, com a participação do governo federal, do governo estadual, os próprios produtores com alguma participação e também com as entidades que trabalham junto ao agro, e as fornecedoras de insumo, o crédito, enfim, fazer um grande fundo e subsidiar o prêmio desses seguros. E também, claro, exigir das seguradoras que não só assegurem o custo de produção, mas também a
renda necessária para que o agricultor esteja no campo. Para evitar a constante incerteza financeira de quem planta, que não sabe se a colheita lhe garantirá pagar os custos de produção e ainda alguma renda, o secretário de Estado da Agricultura defende que as apólices dos seguros agrícolas garantam que o agricultor não ficará no prejuízo. Se ele tiver uma previsão de 100 e só produzir 80, os 20 que o seguro cubra. Então isso tem que estar na apólice do seguro, está na garantia de que a seguradora vai garantir essa renda para o agricultor, porque ele continua na atividade, tem o seu sucessor aí, até pagar o salário do seu filho para não deixar que ele vá embora do campo, e hoje nós temos 15% apenas das pessoas no campo. Os 114 milhões previstos para esse ano para aumentar a produtividade e a diversidade de culturas representam 37% a mais do que o investido no último ano. A edição de 2023 do programa Terra Boa irá incentivar a aquisição de 200 mil sacas de sementes de milho, 430 mil toneladas de calcário, 4.500 kits forrageira, 1.200 kits apicultura, 2.000 kits solo saudável e apoiará o cultivo de até 10 mil hectares de cereais de inverno. De acordo com o secretário Valdir Colato, serão quase 115 milhões de reais em recursos para incentivar os agricultores familiares. E que nós vamos trabalhar bastante na infraestrutura, fora da porteira, buscando aí melhorar a vida do agricultor, não atrapalhar, ajudar nas soluções de grandes problemas, como, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, que não tem internet, e o agricultor não consegue acompanhar esse processo evolutivo, a energia trifásica que precisa ir para o campo. Nós temos que ter armazenagem de água no campo e, principalmente, manter esse agricultor no campo com renda. E aí, uma proposta do seguro renda para poder garantir a safra do agricultor. Se ele não atinge aquela produtividade, os preços que ele precisava ter para cobrir seus custos e remunerar a família, ele tem um seguro para isso. Essa é uma das propostas que nós temos. Com o programa Terra Boa, o agricultor pode acessar sementes de milho de alto valor genético, o que gera um rendimento maior por hectare plantado. Um dos maiores objetivos do programa é incentivar a produção de milho em Santa Catarina e diminuir a dependência externa e os custos de produção de proteína animal. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes. Pessoal, o RBV Agro termina aqui. Nós agradecemos imensamente a grande audiência e reforçamos o encontro para sábado que vem, nesse mesmo horário. E nos mesmos canais de sempre, nas rádios da RBV, no YouTube, no Facebook. Curta, comente e compartilhe nossos conteúdos, se inscreva no canal do YouTube, siga o perfil do Instagram também, @rbv.noticias. É isso mesmo, e com o compromisso de elevar cada vez mais o agro no Brasil, de Santa Catarina e da nossa região, nós vamos ficando por aqui, desejando a você um ótimo final de semana. Valeu, gente, até a próxima, tchau, tchau. Tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.